Agora vamos falar das áreas protegidas, Lara. Para evitar que sua diversidade seja ameaçada pela ação humana, o Brasil tem seguido uma tendência internacional de criar parques e reservas onde a presença humana não é permitida e onde a utilização dos recursos naturais é bastante restrita. Ou seja, nessa perspectiva, o homem é visto praticamente como um inimigo da natureza, um inimigo da conservação. Alguns críticos dessa linha de conservação afirmam que no Brasil, a título de preservar a natureza, acabamos por contribuir para a exclusão social. Como é que você analisa? Essa é uma questão bastante delicada, não é? Muito delicada. E isso é uma das causas maiores conflitos envolvendo a criação de áreas protegidas hoje. Esse é um modelo que é um modelo importado, né, de países europeus e é um modelo que se consagrou muito nos Estados Unidos a partir da criação do primeiro Parque Nacional. Em 1872, na Cordilheira dos Grandes Tetons, né, lá nos Estados Unidos. E a partir desse momento, vira uma moda mundial criar parques nacionais nesse modelo Yellowstone. Então isso foi muito preocupante, porque ao se importar esse modelo para cá, para países do terceiro mundo, onde a maior parte das florestas são habitadas, se criaram muitos conflitos, envolvendo populações tradicionais que foram compulsoriamente expulsas de seus territórios de origem, identidade, territórios de pertencimento, populações que muitas vezes estão por centenas de anos nessas áreas e que ficam de uma hora para outra impedidas de reproduzir seus modos de vida, né? Segundo os dados da Conservation International, na década de 70, mais de 70% das áreas protegidas do mundo eram habitadas por povos tradicionais. Então você fica imaginando a quantidade de conflitos. Aqui no Brasil a gente tem vários casos disso e continua tendo. Eu acho que um dos casos mais emblemáticos é dos quilombolas do Rio Torombetas, né? Que foram ameaçados, o seu modo de vida encontra-se ameaçado, seja pela presença de uma mineradora, seja pela presença de uma reserva biológica ou de uma floresta nacional em área de uso tradicional. Então, se você está há 200, 300 anos numa terra e tem um hábito de fazer coleta, né, de extrair uma planta ou outra, de pesca, e de repente chega um grupo que diz assim, ó, isso aqui agora é nosso, a gente manda, né, então vocês estão excluídos, vocês têm que ir para um outro lugar. O que você faz? Né? Você está desterritorializado, literalmente. E aí é isso que é uma das causas da extinção dessas culturas. É dessa tensão que ganha força a ideia do socioambientalismo? É, porque isso é muito respaldado pela ecologia social, né? Para o socioambientalismo, o homem não é inimigo da natureza, tá? Existem grupos sociais que, na contramão do que prega a biologia da conservação do Ocidente, que diz que o homem é inimigo, eles mostram que diversas culturas, saberes e modos de vida tradicionais, na realidade são responsáveis, contribuem para a diversidade biológica, sendo mesmo responsável pela sua conservação até hoje. A gente tem no mundo florestas sagradas que, exatamente porque são sagradas, estão preservadas, né? E há outros ambientes, as montanhas sagradas da China, tem diversos outros ambientes que são mantidos até hoje, protegidos e conservados, a gente não fala nem preservados, conservados porque as culturas, elas cuidam. Na visão do socioambientalismo, é um modo de vida das populações urbano-industriais que, na realidade, esgota os recursos, polui e degrada. Você vê, hoje, 20% da população mundial consome a quase totalidade dos recursos do globo, 80% dos recursos, e gera 75% da degradação. É um modo de consumo extremamente desigual e extremamente poluidor e degradador, né? Mas não são os grupos tradicionais que fazem parte desses 20%, é os americanos e os europeus. E os dados dizem que se todo mundo passar a imitar os americanos e europeus, é preciso de 4 a 5 planetas terras em termos de recursos naturais, porque a gente hoje já não tem recursos para esse atual padrão de consumo. Hoje a gente já consome mais do que o planeta pode oferecer? 20% a mais do que a gente consegue, a Terra consegue repor. E nessa perspectiva, Lara, quais são os grandes desafios que estão colocados para o Brasil? Olha, o Brasil avançou muito. A Constituição, ela abre também algumas leis que vieram depois, como o SNUC, o que estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, já abre para existirem conselhos gestores, onde os diferentes grupos sociais que estão no entorno dessas unidades de conservação entram para fazer a gestão. A gente fala de gestão compartilhada, né? Que é uma coisa mais inclusiva do que era antigamente.
Temos também o Plano Nacional de Áreas Protegidas, o PNAP, que fala em inclusão social o tempo todo, de valorização desse aspecto cultural da natureza. Nós temos também o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, onde a pauta e a demanda deles está ali, né, para ser fomentado. Então, acho que a gente já deu avanços importantes. Agora o grande desafio, dentro de um país que está descentralizando a gestão ambiental para os estados e esses para os municípios, é você fazer, veja, descentralizando a gestão ambiental, você tem que, as comunidades precisam estar qualificadas para participar dessa gestão, né? E elas não estão. E isso é uma coisa preocupante. Então é um desafio agora a gente mobilizar os diferentes grupos sociais para participação na vida pública e exercício do controle social. Porque a gente pode medir o grau de democracia de um país pelo nível de controle social da sociedade sobre o Estado, né, que esse país mostra. Você falou que as questões ambientais, as grandes discussões ambientais hoje já são de domínio da população de uma forma geral, já estão popularizadas. Eu fico pensando na contribuição que a mídia pode ter dado, ou tem dado nesse sentido. A mídia também avançou na forma de cobrir os assuntos ligados ao ambiente, Lara? Alguns especialistas criticam, por exemplo, um tom alarmista, que seria exagerado nas pautas, nas matérias que sites, jornais, revistas e que a televisão fazem sobre as questões ambientais. Como é que você vê essa questão? A gente não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Ela tem um papel importante, sim, na difusão do conhecimento, porque leva informação, né? O problema é que essa informação, às vezes, ideologicamente, é posta de maneira perversa. Você veja, há pouco tempo, num grande jornal do país, estava ostentado lá na primeira página: clima ameaça a vida no planeta. Não é o clima que ameaça a vida no planeta. O clima é um sintoma de que algo não vai bem. Quem ameaça a vida no planeta tem nome e endereço, né? Então, veja que a maneira como ela trabalha a informação, ela pode distorcer para o bem ou para o mal, né? Então, ela tem um papel importante, a mídia, os veículos de comunicação, mas também acho que as pessoas têm que ter uma visão crítica daquela informação que está chegando na casa delas, né? Porque tem, enfim, você pode falar de tudo, né? Então, como você falou, tem uma parte que é muito alarmista, sim, é alarmista, né? E é por conta, às vezes, desse alarmismo que as pessoas se tocam, acordam, né? Ficam chocadas, indignadas. Na realidade é isso, não adianta você se indignar dentro de casa, né? E não partir para mudança ou colaborar. As saídas, elas na maior parte das vezes, elas não são individuais, como preconiza a educação ambiental antiga e tradicional. Manda fechar a torneira de água de casa por conta da falta de água no planeta. Separa o lixo. Separa o lixo. Isso são questões individuais, mas veja, com relação à água, então é grave, porque num país onde você tem mais boi que humanos, você tem 200 e tantos milhões de cabeças de boi e 190 e tantos milhões de habitantes, onde você vê que mais de 80% da água é usado na agropecuária e depois indústria e depois comércio, que para o consumo individual é minúsculo, você botar programas de educação ambiental para salvar a água do Brasil, só botando as pessoas individualmente fechando a torneira, isso não vai resolver o problema. Porque a saída, muitas vezes, ela não é técnica individual, ela é política e coletiva. Então, veja, a informação, a mídia foca nessas questões individuais, né? Porque faz sucesso, vende mais revista. Eu canso de ver essas revistas, magazines e tal, dando dicas, ecodicas o tempo todo, né? Isso é interessante, porque pode até fazer com que as pessoas reflitam um pouco na sua conduta do dia a dia, mas elas não vão ser suficientes para as transformações que são necessárias, não a nível individual, né? Para encerrar essa nossa conversa, Lara, em que ponto as escolas ainda precisam avançar mais no que diz respeito ao tratamento das questões ambientais? Pois é, sensibilidade só não basta, né? Eu acho que agora a lei coloca a educação ambiental como tema transversal. Então, um grande desafio é as escolas elaborarem seus programas político-pedagógicos, né? De maneira participativa, porque tem muito diretor e coordenador de área que faz o programa político-pedagógico, mas o desafio é mobilizar a comunidade escolar para pensar junto o que seria esse programa político-pedagógico da escola, onde a questão ambiental vai estar passando por todas as disciplinas. Ela não pode ficar restrita a uma disciplina apenas, né? Então ela tem que ser vista como
ela tem que estar inserida curricularmente em todas as disciplinas. Eu acho que aí é um desafio, porque quando você vai pensar na educação ambiental, ela naturalmente mexe com os espaços e os tempos tradicionais da escola. A educação ambiental, ela não pode estar, você está dentro de uma sala de aula aprendendo o que é buraco na camada de ozônio, que é um saber, né? Você vai repetir. Não, você tem que estar na prática do dia a dia, inserido numa luta, né? Então, é um desafio pensar isso pedagogicamente. Então, nada como você estruturar isso como um programa da escola, onde todos vão estar inseridos. E eu acho que cabe sim ao Estado, com uma política pública, ajudar agora essas escolas, todas as escolas do país, né, a investirem na elaboração participativa desses projetos político-pedagógicos. Eu acho que é um dos maiores desafios nesse momento. Ok, Lara, muito obrigado pela presença aqui no Salto. Obrigada, Murilo. Obrigada.